o congresso mais importante que teve em 1931 foi nos Estados Unidos, exatamente na cidade de Columbus, Ohio, de 24 a 30 de julho. Esse congresso foi transmitido por rádio a dezenas de outros lugares. E o que mais chamara atenção nesse congresso americano eram as enormes letras J e W que estavam impressas no programa do congresso e também em alguns locais. Essas letras também apareceram na frente de O Mensageiro, o jornal do congresso. Aliás, falando em O Mensageiro, em The Messenger, esse mesmo The Messenger de 1931 é aquele que apresenta Beth Sarin para todos os estudantes da Bíblia, com as fotos internas e externas da mansão. Essa publicação também fala sobre a obra na Austrália, na América do Sul e no nosso país, o Brasil. As letras enigmáticas JW induziam os curiosos a adivinhar o significado. Alguns pensavam, será que significa just watch, que é observe simplesmente? Ou just wait, espere simplesmente? Quando o correto significado era Jehovah's Witness, ou seja, testemunhas de Jeová. Quando isso foi revelado, todos aplaudiram. E Rutherford leu a resolução chamada Um Novo Nome, que depois foi impressa na publicação A Torre de Vigia. A fim de que a nossa verdadeira posição fique definida e conhecida, e crendo também que isto se harmoniza com a vontade de Deus, resolve-se que, apesar de termos grande amor para com o irmão Charles Russell, por causa de seu trabalho, reconhecendo com alegria que dele serviu o Senhor, abençoou grandemente o trabalho que fez, todavia não achamos harmonioso com a palavra de Deus sermos chamados de Russelitas, que a Sociedade Torre de Vigia, a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia e a Associação Púlpito do Povo eram apenas corporações a fim de efetuar a pregação bíblica no mundo, que, embora estudassem a Bíblia, declinavam de ser denominados estudantes da Bíblia, que, por serem leais e devotos a Jeová e ao seu reino, sendo comissionados por ele para trabalhar em seu nome e entregar ao povo o testemunho de Jesus Cristo, de agora em diante desejamos ser conhecidos e chamados pelo nome de Testemunhas de Jeová. Então essa era a resolução que foi feita lá no Congresso em Columbus, Ohio, em 1931, lida por Rutherford, aplaudida pela assistência e depois publicada em A Torre de Vigia. O anuário de 1976, nas páginas 150 e 151, cita as palavras de Macmillan numa assembleia lá do ano de 64, quando ele tinha 88 anos de idade, sobre o famoso evento em 1931, e que Rutherford lhe disse a respeito da escolha desse nome. Macmillan deixou claro: creio que foi o Deus Todo-Poderoso que nos levou a isso, pois o irmão Rutherford mesmo me dissera que acordara certa noite, quando se preparava para este congresso, e disse: por que será que fui sugerir um congresso internacional quando não tenho nenhum discurso ou mensagem especial para eles? Por que trazê-los todos para cá? Então começou a pensar sobre isso, e Isaías 43 lhe veio à mente. Levantou-se às 2 horas da madrugada e escreveu em taquigrafia na sua própria escrivania um esboço do discurso que iria proferir sobre o reino, a esperança do mundo e o novo nome. E tudo o que foi proferido por ele naquela ocasião foi preparado naquela noite ou naquela madrugada às 2 horas da manhã. Conclui Macmillan: e não há dúvida alguma em minha mente, nem naquele tempo, nem agora, que o Senhor o guiou nisso, e que é o nome que Jeová deseja que levemos, e estamos felicíssimos e contentíssimos de tê-lo. Essas palavras de Macmillan, elas só se encontram nesse anuário de 76. Então, o que elas revelam na verdade? Em primeiro lugar,
que Rutherford começou um congresso internacional sem ter a mínima ideia do que iria falar para as pessoas. Que a reflexão que ele teve sobre o capítulo 43, o capítulo 62 de Isaías, foram às pressas numa madrugada. E que Jeová o havia inspirado a usar aquele nome. Mas será mesmo? Primeiro que o corpo governante nunca admitiu, publicamente pelo menos, que eles eram inspirados por Jeová, embora fizessem declarações bastante parecidas com isso. Em 1939, ao escrever o livro Salvação, Rutherford afirmou que o Espírito Santo havia deixado a organização lá em 1918. É sério isso, gente. Percebam a página 193 do livro Salvação. Ali diz: em 1918, a antitípica classe de Jó, os fiéis seguidores de Cristo Jesus, a quem Jó representou, estava em grande aflição por causa da opressão que o inimigo lhe acumulara. Nesse ano, o Senhor Jesus veio ao templo de Jeová Deus. O Espírito Santo, que havia sido guia do povo de Deus e tendo cumprido suas funções, foi tirado, e o próprio Senhor Jesus, estando presente, representou o seu povo e intercedeu por ele diante de Jeová. Então, notem que o próprio Rutherford escreve no livro Salvação que desde 1918 quem guiava a organização não era mais o Espírito Santo de Jeová, mas sim o próprio Jesus Cristo. Mas note que os líderes da organização das Testemunhas de Jeová nunca admitem os seus próprios erros, nem a falácia das suas interpretações bíblicas escritas por eles, tanto em The Golden Age e em The Watchtower. Uma hora é o Espírito Santo que estava guiando eles para escrever tal coisa. Outra hora eram os anjos, como Rutherford disse diversas vezes. Outra era Jesus. Não sabemos o que é maior, se é a burrice de certas afirmações ou a arrogância de não assumi-las depois. Neste ano de 1931, foi lançado o primeiro volume do livro Vindicação, abordando os primeiros 24 capítulos do livro de Ezequiel. O Congresso de Columbus, Ohio, foi transmitido via rádio para mais de 160 estações nos Estados Unidos, Canadá, Cuba e México. Rutherford proferiu ali o discurso O Reino, a Esperança do Mundo. Daí foi lida uma resolução intitulada Aviso de Jeová aos governantes e ao povo. O que dizia esse livreto que depois foi distribuído para as pessoas? Dizia que a esperança do mundo é o reino de Deus e não existe nenhuma outra esperança, instando o povo a tomar sua posição ao lado desse reino. Os da assistência se levantaram, como se fossem robôs programados, ou soldados que obedecem cegamente, e gritaram, sim! Os que ouviam pelo rádio chegaram a mandar telegramas para o Congresso com a sua resposta afirmativa, dizendo que eles também concordavam com aquela resolução. Os governos e o clero, em especial, receberam o discurso e a resolução impressos, assim como uma cópia da resolução de Um Novo Nome, para informar ao clero, aos governos e a todas as pessoas que agora eles se chamavam Testemunhas de Jeová, como se isso fosse importante para o restante das pessoas do mundo. O livreto O Reino, a Esperança do Mundo, que em português tinha o título de O Reino de Deus é a Felicidade do Povo, foi distribuído aos milhões para todas as pessoas. Entre outras coisas, o folheto dizia: os atuais governos injustos do mundo não podem apresentar nenhuma esperança ao povo. O juízo divino contra eles declara que eles têm de ser destruídos. Portanto, a esperança deste mundo, e a única, é o justo reino ou governo de Deus, tendo Cristo Jesus como governador invisível. Para que vocês possam ter uma consideração completa da resolução sobre Um Novo Nome, que foi publicada na Torre de Vigia de 15 de setembro de 1931,
as páginas 278 e 279, eu vou citar aqui algumas informações importantes que são omitidas nas publicações mais antigas da sociedade a respeito do Congresso de 1931. A página 278 dessa revista, Torre de Vigia, de 15 de setembro de 1931, diz: depois de declarar que a nação judaica ela foi rejeitada por Jeová, se escreve: o Senhor declarou que o que aconteceu com os judeus tipificou e prenunciou o que virá sobre as nações cristãs do mundo. O cristianismo organizado, portanto, é parte integrante da organização de Satanás e é contra Deus e seu reino, e, portanto, deve ser destruído para que o reino da justiça possa governar o mundo. Dentro de muito pouco tempo, Deus destruirá toda a organização de Satanás, que inclui a cristandade e todas as nações que oprimem o povo e difamam seu nome. Daí, a resolução diz: considerando que por volta de 1874 o Senhor Jesus Cristo iniciou a obra de preparar o caminho diante de Jeová e para restaurar aos seus fiéis seguidores na terra uma compreensão mais clara das verdades fundamentais, aí ela continua, né? Considerando que a partir dessa data e por um período de mais de 40 anos, Charles Taze Russell liderou uma companhia de seus irmãos em Cristo na pregação e no ensino da palavra divina, e ela vai colocando outros termos, né? Considerando que logo após a morte de Charles Russell surgiu uma divisão entre aqueles associados a ele em tal trabalho, resultando em vários deles se retirando da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, e que desde então se recusaram a cooperar com a sociedade e seu trabalho, e que se recusaram a concordar com a verdade publicada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados em A Torre de Vigia e outras publicações recentes das referidas corporações, e que se opuseram e agora se opõem à obra da referida sociedade em declarar a mensagem atual do reino de Deus e o fim da vingança do nosso Deus contra todas as partes da organização de Satanás. E os ditos opositores se formaram em diversas e numerosas companhias e adotaram e agora dão origem a nomes como, a saber, estudantes da Bíblia associados, russelitas ensinando a verdade conforme exposta pelo pastor Russell, permanecem firmes e nomes semelhantes, todos os quais tendem a causar confusão e mal-entendidos. E a resolução continua: que somos estudantes da Bíblia, com letra minúscula, mas recusamos assumir ou ser chamados pelo nome estudantes da Bíblia, agora com letras maiúsculas, ou nomes semelhantes como meio de identificação de nossa posição adequada diante do Senhor. O restante da resolução ele já foi mencionado na Sentinela. Aqui eu estou só mostrando para vocês as partes que a Sentinela omite ao falar sobre a resolução do novo nome lá em 1931. Percebam que um dos motivos de se ter colocado o nome Testemunhas de Jeová foi para separá-los dos que eram chamados estudantes da Bíblia. E isso a Sentinela hoje evita de mencionar. O livro Proclamadores, na página 152, cita as palavras do escritor Chandler Sterling sobre a adoção do novo nome como o maior golpe de gênio da parte de Joseph Rutherford. Na opinião desse escritor, foi um passo inteligente que não só forneceu um nome oficial para esse grupo, mas também facilitou a interpretação de todas as referências bíblicas a testemunho e testemunhar, como aplicando-se especificamente às testemunhas de Jeová. Entretanto, o corpo governante procura provar que essa interpretação desse escritor é errada e que a certa foi a declarada por Macmillan, de que o nome foi providência divina. Afinal, admitir que tudo foi um golpe de gênio de Rutherford colocaria o nome Testemunhas de Jeová na inteligência humana
e não na orientação divina. Mas a verdade é que sim, gente, foi de fato um golpe de gênio da parte de Rutherford. Às vezes, a bebida alcoólica ajuda a pessoa a pensar melhor, especialmente na madrugada. Porque isso não só dava uma identidade para aquele grupo que era leal aos ensinos da Torre de Vigia, mas também os separava dos seus irmãos e estudantes da Bíblia que resolveram não concordar com o que Rutherford ditava. E vimos que esse era um dos objetivos da escolha do novo nome, que foi dito lá na resolução da Torre de Vigia de 15 de setembro de 1931. E também, claro, toda vez que se fala em testemunho, testemunhar, logo lembramos das testemunhas de Jeová. De fato, foi um golpe de gênio sim da parte de Rutherford. O livro Proclamadores, numa pequena nota, ele explica que, embora a evidência indique persuasivamente a orientação de Jeová na escolha do nome Testemunhas de Jeová, a Sentinela de dezembro de 1944, nas páginas 189 a 190, 15 de março de 58, as páginas 190 e 191, e o livro Novos Céus e uma Nova Terra, páginas 238 a 245, indicaram mais tarde que esse nome não é o novo nome mencionado em Isaías 62:2, 65:15 e em Revelação 2:17, ainda que o nome se harmonize com a nova relação mencionada nos dois textos de Isaías. Percebam que essa nova luz, contradizendo o argumento de Rutherford, só foi mudada mais de 10 anos depois de adotarem o novo nome após a morte do juiz. Porque enquanto Rutherford era presidente da Sociedade Torre de Vigia, sim, o novo nome Testemunhas de Jeová estava relacionado com Isaías 62, versículo 2. Aí depois, em 44, eles disseram que não era a mesma coisa. O livro Vindicação abordava os primeiros 24 capítulos de Ezequiel. E ao mencionar o homem com o tinteiro, esse livro disse sobre os marcados na testa. Os marcados não poderiam referir-se aos da grande multidão ou classe da tribulação, porque não serão poupados no grande tempo de tribulação, mas pelo contrário, estão designados a morrer. Não passarão vivos o tempo de tribulação. Serão forçados, no tempo de tribulação, a tomar a sua posição do lado do Senhor, mas precisam morrer a fim de viverem quais criaturas espirituais. Os marcados na testa, segundo esse livro, eram as outras ovelhas terrestres, as ovelhas da parábola de Jesus sobre as ovelhas e os cabritos, que sobreviverão à batalha do Armagedon. Na página 111, o livro Vindicação disse que este trabalho de dar testemunho não tem o propósito de converter as pessoas do mundo e trazê-las para alguma organização, mas visa dar a conhecer que os que desejam fugir da iníqua organização da cristandade podem assim fazer e declarar-se do lado do Senhor e estar deste modo em posição de sobreviver ao tempo de tribulação, quando começar a matança. A Sentinela de 15 de agosto de 66 admite que até esse ano de 1931 não se incentivou o verdadeiro ajuntamento e organização destes marcados, as chamadas outras ovelhas. Essas outras ovelhas, elas não eram a mesma coisa que a grande multidão. Por quê? Porque eles não entendiam dessa forma. Só foram ensinar que ambas eram a mesma coisa em 1935. Em conclusão sobre isso, a Torre de Vigia de 1º de setembro de 1931 trazia o artigo Homem com o tinteiro de escrivão. E depois de identificar o escrivão como o restante ungido, ela disse: dá-se a ordem para marcar com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cristandade. O Senhor fala a respeito de uma classe de pessoas a quem ele livrará no dia do mal e a conservará viva e abençoada na terra. Esta deve ser a classe de pessoas
da qual a miúde se fala como os milhões que agora vivem que jamais morrerão. Sim, minha gente, ainda em 1931, Rutherford mantinha o seu lema, só que agora sem uma data fixa para anunciar.